esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e hoje eu trago pra vocês a minha análise de VHS, filme que dá início à trilogia VHS, e pra cada filme eu vou soltar um vídeo essa semana. Pra quem não sabe, VHS é um found footage, é aquele formato de filme que simula um documentário como se fosse real, estilo Bruxa de Blair, e os filmes funcionam da seguinte forma. Somos apresentados a uma trama onde os personagens acabam encontrando fitas VHS e colocam uma por uma num aparelho para assistir, e é quando a gente também assiste as fitas enquanto rola essa história central paralela que vai ser concluída só no final do filme, quando todas as fitas, ou seja, todas as outras mini histórias já estiverem concluídas. Nesse primeiro somos introduzidos a uma gangue de criminosos, assediadores, abusadores, ladrões, possivelmente nazistas, que vivem atormentando as pessoas, quebrando coisas, assediando sexualmente. Pra vocês terem uma ideia, logo de início a gente já vê eles indo pra cima de um casal no estacionamento, tirando as roupas da mulher enquanto batem no cara, tudo isso sendo filmado por um deles. E aí em seguida eles vão parar numa casa que eles invadem sem saber quem mora ali, se tá vazio ou não, onde numa das salas eles encontram um corpo de um homem, provavelmente o morador daquele local, já morto, sentado na poltrona, e no mesmo lugar a TV com o VHS e as fitas reunidas, e assim começa a maratona de curtas antológicos, cada um com uma história mais pesada do que o outro. A primeira fita se chama Noite de Amador e mostra três amigos, Shane, Clint e Patrick, que alugaram um quarto no motel e têm o objetivo de sair, curtir a noite e depois levar algumas mulheres pra lá na volta. Detalhe, os óculos do Clint foram equipados com uma câmera escondida, o que vai permitir que eles gravem um vídeo pornô amador em segredo, uns puta babaca. Eles então caem noite adentro, vão pra um bar encher a cara e lá conhecem algumas mulheres, entre elas Lisa, que é uma jovem extrovertida que tava lá com um grupo de amigas, ela se interessa pelo Shane, e também Lily, uma garota que aparentemente estava por ali sozinha, muito da estranha, que se mostra estranhamente atraída pelo Clint, e ela só sabe dizer bem baixinho: "Eu gosto de você, eu gosto de você. Gosto de você." Quase como um sussurro que sai arranhado dela. Nisso, você, telespectador, já percebe que tem alguma coisa errada ali, mas os caras estão em outra vibe, bêbados, curtindo a farra, loucos pra transar, e seguem com as duas de volta pro motel. Lá o Shane vai pra cama com a Lisa e o Clint tenta se entrosar intimamente com a Lily. E o Patrick fica no sofá rindo da situação, e é aí que o negócio começa a ficar sinistro. Esse vai ser um curta que eu não vou perdoar nos spoilers porque eu tô com muita vontade, então pode adiantar aí 1 minutinho, 60 segundos, se não quiser ouvir. I guess they like each other. I like you. Dude, what's up, man? A Lily fica quieta a maior parte do tempo, e quando a Lisa desmaia bêbada, o Shane fica meio bolado de não conseguir o que queria, e aí ele vai apostar na Lily, já que nessa altura o Clint não estava muito confortável por causa do comportamento da garota. E o Shane começa a fazer sexo com a Lily, quando de repente, malandro, ela começa a sofrer uma transformação num tipo de criatura animalesca, selvagem, violenta. Ela começa a despedaçar o corpo do Shane durante o sexo, e enquanto ele grita de agonia lá, o Clint e o Patrick se escondem no banheiro, aterrorizados. Eles ficam em pânico lá dentro, até que decidem sair e vem o amigo já morto na cama. Enquanto a criatura mata o Patrick, o Clint acaba escapando. Na escadaria ela aparece novamente perguntando se ele gostava dela, que é quando a gente pode ver de perto a forma já bizarra da Lily. Quando ela percebe que o Clint não gostava dela, e ela começa a chorar, e ele, em choque, aproveita pra fugir já todo quebrado, e no estacionamento, quando ele começa a pedir ajuda pras pessoas, o Clint é pego pela criatura, que já na sua transformação final, agora com asas parecendo uma morcega humana, leva a sua presa direto pro céu. O óculos dele então cai no chão, e assim o curta termina. Tenso! Eu adorei esse primeiro, é o meu preferido desse filme, a construção é muito bem feita, a tensão que vai se construindo, você já sabe que vai dar merda, mas não dá quando você espera, e aí do nada descamba pra uma coisa pior do que o imaginado. E pra quem ficou curioso, em minhas pesquisas como investigador sobrenatural, eu descobri que a Lily, ou seja, a criatura, se tratava de uma súcubo, a contraparte masculina de um incubus, que é como um demônio em forma feminina que aparece nos sonhos para seduzir os homens. De acordo com as tradições religiosas, a atividade sexual repetida com uma súcubo pode causar problemas de saúde física ou mental e até mesmo a morte. E conforme a obra judaica Zohar, Lilith, a primeira esposa de Adão, se tornou uma súcubo ao se recusar a retornar para o Jardim do Éden, se casando em seguida com o arcanjo Samael.
Uma súcubo pode assumir a forma de uma jovem bela, porém uma inspeção detalhada pode revelar deformidades em seu corpo, como garras de pássaro ou caudas de serpente. É igualzinho vemos no curta lá, quando o Clint se recusa a continuar na brincadeira com a Lily, quando ele olha ali pros pés dela, que são meio bizarros e se encaixam perfeitamente nessa descrição. Okay. Hi. O segundo episódio se chama Segunda Lua de Mel. Um casal, Sam e Stephanie, viaja para o Arizona. Eles visitam uma atração temática de Velho Oeste, onde a Stephanie recebe uma previsão de um cartomante mecânico que afirma que ela logo se reunirá com um ente querido. Naquela noite, uma mulher chega no quarto de motel deles e pergunta se o Sam pode dar para ela uma carona no dia seguinte. No meio da noite, enquanto o casal tá dormindo, alguém invade o quarto, liga a câmera e filma os dois dormindo. Esse aqui é muito macabro e tem um final que eu realmente não esperava, ainda que não tenha a melhor construção. Eu acho que eles poderiam ter dado mais pistas do que viria pra gente tentar adivinhar antes de acontecer, mas isso não é muito possível. Ainda assim, uma ótima fita, e a atriz que faz a Stephanie é muito linda e fofa. A terceira fita se chama Terça-feira, dia 17. 3 amigos, Joey, Spider e Samantha, acompanham uma garota chamada Wendy num acampamento. O Joey filma o grupo enquanto o Wendy os conduz pela floresta, e é quando ela comenta como se não fosse nada sobre assassinatos que ocorreram por ali no passado. Os amigos ficam meio céticos e entendem que ela estava brincando, e conforme o tempo vai passando, a câmera começa a detectar atividades sobrenaturais pela mata, como se a frequência da filmagem fosse afetada por alguma coisa ali, mostrando imagens de pessoas morrendo, tudo distorcido, e a silhueta de uma figura assassina assim no meio. De repente, como vocês podem imaginar, a merda vai toda pro ventilador, começa ali uma sanguinolência, e infelizmente esse é o pior de todos, na minha opinião. Primeiro que não dá pra entender muito bem nada do que acontece quando a coisa começa a ficar feia ali na imagem. Segundo que você simplesmente não compra as atitudes de certos personagens, não tem justificativa pra fulano fazer tal coisa, é meio surreal, não faz sentido. E terceiro, e o que mais me irritou, não acaba nunca. Quando você acha que vai terminar, continua a palhaçada, e como o formato dessa fita usa muito aquele recurso da distorção, ruído, etc., fica muito irritante, pois você assiste uma coisa que você não tá entendendo durante uns 5 minutos, cheio de sons e imagens que ficam agredindo seus olhos e ouvidos. Próximo. A quarta fita se chama A Coisa Doentia que Aconteceu com Emily quando era mais jovem. Aqui o segmento é mostrado pra gente através de chats de vídeo no computador, igual aquele filme Buscando. Emily, uma jovem, fala com seu namorado James sobre um caroço estranho no seu braço e como isso lembra a ela um acidente que ela sofreu quando era mais jovem. Após testemunhar uma entidade infantil entrar no seu quarto e bater na porta, a Emily acredita que seu apartamento está assombrado. O senhorio afirma pra ela que nenhuma criança jamais morou no apartamento, mas ela não se convence. Durante os próximos videochats com o James, a Emily fica cada vez mais surtada, chegando a abrir o seu braço com um bisturi pra descobrir o que era o inchaço, o que causa espanto no James, que pede que ela pare com aquilo antes que a ferida se infeccione. Esse curta é muito legal também, você cria 1000 teorias enquanto assiste, mas quando você entende do que se trata, a cabeça faz tipo... Eu não posso nem falar qual que é o tema, o elemento que surge nesse curta, porque isso já seria spoiler, e muita gente sequer entendeu exatamente do que se tratava. Eu, por exemplo, tive que dar uma confirmada na internet, e diferente do Segunda Lua de Mel, o bacana é que tem uma coisinha ou outra aqui e ali, que se você for um exímio observador, você consegue descobrir pelo menos parte do plot antes que ele aconteça, e eu acho isso muito bacana. O último curta se chama 31/10/98. Como podemos ver na data título, a história se passa no Halloween de 98, então teremos ambientação no Dia das Bruxas. Um grupo de amigos vai a uma festa de Halloween na casa de um parceiro, sendo que um deles, Tyler, está fantasiado de um ursinho de pelúcia com uma câmera de babá implantada nele. O grupo acaba indo parar no lugar errado, porém, sem saber disso, eles se esgueiram para dentro da casa e lá começam a presenciar vários fenômenos paranormais. A princípio eles acreditam ser alguma atração realista e ficam se divertindo pela casa, até que no sótão eles encontram vários homens reunidos ao redor de uma mulher pendurada nas vigas.
fazendo uma espécie de ritual. Acreditando que aquilo era uma encenação, o grupo anuncia sua presença de um jeito brincalhão, porém após a reação dos residentes, eles descobrem que nada daquilo era fingimento e que correm um enorme perigo. Essa fita é bem massa, tem umas reviravolta louca, os acontecimentos são frenéticos e com certeza foi a produção mais cara do filme, já que é recheada de efeitos especiais, coisa que nunca é barata de se fazer, e tem um final chocante e encerra as fitas de uma maneira magistral. E esse filme tem uma coisa interessante que assim, você pensa, a gangue, que dá play lá no início nas fitas, então, após eles assistirem todas as fitas, aí a gente vai ter a resolução da história deles. Mas não, na verdade, a cada fita que termina, o progresso dessa história vai acontecendo. Em determinado momento, inclusive, muda o cara que tá assistindo, porque com o outro já acontece alguma coisa. Já foi encontrar Jesus. Ou não, né? No caso deles, foi pro inferno, que era uma galera bem desgraçada. E essa parte é finalizada antes da última fita, a do Halloween, e é com essa que a gente encerra o filme. E é isso. Começamos aqui a nossa sessão da trilogia VHS. Muito em breve vamos trazer aqui no canal a análise do segundo filme e do terceiro, então fiquem ligados, ativem o sino para receber as notificações. Valeu, meus bruxos e vítimas. Não esqueçam de usar preservativo, caso vocês esbarrem em alguma súcubo por aí. Tamo junto e até mais, a gente se vê por aí.